Oi, lindos e lindas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Essa semana nós estamos falando sobre ansiedade e eu estou muito feliz porque coincidiu de que eu me sentisse à vontade para tratar desse tema justamente na semana em que vamos iniciar o mês de setembro, que é o mês onde nós fazemos uma campanha de prevenção ao suicídio. E eu espero conseguir contribuir com essa campanha do Setembro Amarelo de alguma forma, tratando sobre o tema ansiedade. Escolhi o tema ansiedade porque eu queria muito conversar sobre vocês sobre o fato de que a nossa vida não é feita apenas dos momentos de altos, de conquista, das fotos sorridentes e de lugares lindos e exóticos que nós colocamos aqui no Instagram. É muito ruim para nós vermos tantas imagens boas e começarmos a criar a falsa ideia de que a vida é feita somente dos momentos bons. Os momentos difíceis, os desertos, eles existem. Todos passam por esses momentos, enfrentam esses momentos, buscam vencer eles para que sejam pessoas felizes apesar de algo difícil que esteja acontecendo. Só que nós não divulgamos esses momentos de deserto aqui. Então, eu queria conversar sobre algo que é um dos meus desertos, é uma das minhas dificuldades, para poder tentar auxiliar alguém que passe pela mesma situação, mesmo não porque nunca é a mesma, né? Por situação similar. É importante ressaltar que eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou psiquiatra, eu sou uma pessoa que sofre com ansiedade patológica e que quer compartilhar minha experiência com outras pessoas para somar a vida dessas outras pessoas e principalmente para incentivar você a procurar ajuda profissional, procurar um bom psicólogo, procurar um bom psiquiatra, porque o fato de você fazer terapia não significa que você está distante de Deus, que você não confia em Deus, que Deus não te é suficiente. Eu sempre digo isso. Os psicólogos e os psiquiatras são anjos de Deus para te trazer a cura, tá? Então, eu só quero compartilhar o que eu vivi. Para falar sobre ansiedade, eu gostaria de trazer uma definição de ansiedade primeiramente e destacar que não existe apenas ansiedade patológica, que existe uma ansiedade vital que é essencial para nosso bom desenvolvimento na vida. Só que eu não quero trazer uma definição de mim mesma porque eu não sou a profissional da área, então eu vou ler um trechinho do livro de Augusto Cury, que é psiquiatra e psicólogo, tá? E o que ele fala sobre essa questão da ansiedade. É bem curtinho, mas é bem interessante. Ele diz o seguinte: muitos pensam, inclusive alguns psiquiatras e psicólogos, que toda ansiedade é doentia. Existe, porém, uma ansiedade vital, normal, que anima a inteligência e está presente na construção dos pensamentos, na busca do prazer, na realização de projetos. A ansiedade vital estimula a criatividade. Como já disse, até Jesus comentou: esperei ansiosamente por essa ceia. Jesus falou isso em Lucas 22:15. Era uma ansiedade normal, fruto da expectativa de ver cumprido o desejo de seu coração. A ansiedade só se torna patológica ou doentia quando prejudica o desempenho intelectual e retrai a liberdade emocional. As características mais marcantes da ansiedade são instabilidade emocional, irritabilidade, hiperaceleração dos pensamentos, dificuldade de gerenciamento da atenção, déficit de concentração, déficit de memória e o aparecimento de sintomas psicossomáticos. No meu caso, o que aconteceu? O sintoma mais presente no meu quadro de ansiedade era a hiperaceleração dos pensamentos. Era uma coisa assim, gente, incontrolável. Eu lembro até hoje, depois de passar pelo tratamento e conseguir me estar melhor, eu lembro até hoje do dia em que pela primeira vez, assim, depois de muitos anos, eu consegui não estar pensando em nada. Eu vou até estrago de lembrar, porque é algo muito significativo. Para uma pessoa que pensa o tempo inteiro de uma forma doentia, pensamentos que se repetem, às vezes até cria problemas que não existem, a minha mente fazia isso, o momento em que eu me vi no vazio, assim, eu sentei, depois eu deitei, e assim, eu olhei pra dentro e percebi, cara, eu não tô pensando em nada.
preocupada com nada. E foi incrível e inesquecível e maravilhoso. Foi um momento assim que eu guardo no fundo do meu coração como um dos melhores momentos da minha vida, o momento em que eu consegui não estar pensando em nada. E essa questão dos pensamentos hiperacelerados são muito difíceis de lidar, porque você perde o domínio sobre o seu pensamento e você fica pensando sobre problemas do presente, problemas que já se foram, fica criando projeções de problemas futuros que ainda nem existem. E você começa a criar um monte de problema que na verdade é só coisa da sua cabeça, sabe? E além dessa questão da hiperprodução de pensamentos, eu comecei a cair em uma preocupação excessiva sobre o pensamento do outro a meu respeito. E isso me enfiou numa crise existencial gigantesca. Eu ficava muito preocupada sobre o que o outro pensava sobre o que eu estava fazendo. Será que o que eu estou fazendo é bom o suficiente? Será que o que a pessoa pensou sobre o jeito que eu falei com ela? Nossa, será que eu fui grossa? Será que eu fui muito expansiva? Será que eu fui inadequada? Chegou num nível que eu fugia das pessoas. Por exemplo, eu estava andando na rua, ali na UFA ou na cidade, lá em Lavras, em qualquer lugar, e estava indo uma outra pessoa na minha direção, no mesmo passeio, uma pessoa que eu conheço e por sinal é minha amiga. O que eu fazia? Eu fugia, gente. Eu via que a pessoa estava vindo, eu virava na esquina mais próxima, eu atravessava para o outro lado da rua. Eu acredito que eu fugi de muitos amigos fazendo isso. E qual era o meu pensamento quando eu fazia isso? O meu pensamento era, eu não sei como chegar para dar oi para essa pessoa. E se eu falar oi para essa pessoa do jeito errado? E se ela me julgar muito inadequada? Hoje, vendo de fora, depois de ter superado, parece um absurdo da loucura. Mas foi uma coisa que aconteceu comigo, sabe? E isso não diminui a pessoa que eu sou. Pelo contrário, eu ainda vou chegar nesse ponto, estou pulando etapas. Mas foi isso que aconteceu comigo. Hiperaceleração de pensamentos, criação de problemas inexistentes e uma fobia social. Eu fugia das pessoas. Chegou num ponto, assim, que estourou esse nível de ansiedade. Eu também tinha ainda tenho, tá? Uma mania de perfeição. Eu não aceito menos que a perfeição. O problema é que nós somos humanos e nenhum humano faz tudo perfeito. Na verdade, a gente não faz nada perfeito, porque perfeito é só Deus que está lá no céu, sabe? E essa mania de perfeição também acabava comigo. E eu sempre tento controlar isso. Aí teve um momento que se estourou e ficou assim insuportável. Eu comecei a fazer um tratamento para enxaqueca com um médico em Belo Horizonte. E os remédios desse tratamento eram extremamente fortes. E eles tinham esse medicamento tinha algumas reações adversas, dentre elas estava o desencadear de um quadro ansioso. Como eu já estava em um quadro ansioso, ele acentuou meu quadro ansioso e aí lascou tudo, foi a tudo. Gente, eu fiquei muito mal, e eu não queria sair de casa mais, eu não queria comer mais. Eu não queria ficar na casa dos meus pais porque eu não queria deixar eles preocupados. Eu emagreci muito. Eu cheguei a pesar 49 quilos. Hoje eu peso 64 quilos. Então, assim, eu fiquei péssima. Meus amigos e minha família foram as pessoas que me resgataram do fundo do poço, sabe? Meus amigos me buscavam para ir na aula. Muito obrigada a todos que me ajudaram. Me buscavam literalmente para ir na aula, brigavam comigo para sair de casa, brigavam comigo para comer. Até rugby eu joguei, gente. Teve duas amigas minhas que me tiravam de casa para ir jogar rugby. Que é muito interessante, eu gostava de jogar, apesar de ter medo às vezes, mas eu gostava. E assim, eu sarei, graças à ajuda de todas essas pessoas maravilhosas. E no momento que eu comecei o tratamento, eu comecei um tratamento psiquiátrico. Eu comecei naquela época a tomar e tomo ainda hoje um medicamento para ansiedade, para controlar a ansiedade. Não vou divulgar o medicamento porque eu não quero incentivar o uso de medicação por conta própria. Isso só um médico pode te passar, tá? E eu comecei a fazer terapia. No início eu fazia terapia cognitiva comportamental com a minha psicóloga maravilhosa, a Adriana, e meu anjinho loiro. E a gente no início fazia terapia uma vez por semana, porque o negócio estava muito complicado e junto com a terapia eu comecei o medicamento. O negócio era tão sério, gente, que a tarefa que a Adri passou pra mim na primeira semana, eu lembro até hoje,
foi fazer uma coisa por mim, porque a gente chegou à conclusão naquela sessão de que eu vivia para os outros, eu não vivia para mim mesma, e por isso que estava tão insustentável e insuportável. Então a minha missão era fazer uma coisa durante uma semana inteira, uma coisa por mim mesma. E é engraçado, vou contar pra vocês o que eu fiz. Eu comprei um daqueles negocinhos de moer tempero, que vinha o temperinho natural, assim, sem conservantes e tal. E o objetivo daquilo era voltar a comer. E foi aquilo que eu fiz por mim naquela semana. E a gente veio fazendo terapia, depois a gente espaçou um pouco mais as sessões de terapia. Aí eu comecei a fazer de 15 em 15 dias, depois uma vez por mês. Depois ela me liberou da terapia, mas depois eu voltei a fazer terapia de novo porque eu sentia falta de conversar com ela. E até hoje eu faço uma vez por mês. Talvez eu aumente um pouquinho, porque a gente está num processo de começar a retirar o remédio de ansiedade para que eu consiga me gerenciar e gerenciar os meus pensamentos apenas com a terapia. Nós evoluímos muito, gente. Como eu disse para vocês, eu consegui parar de pensar excessivamente, venci essa fobia das pessoas. De vez em quando ainda bate uma insegurança, mas eu acho que isso é normal para todo mundo. Mas eu parei de ter medo de conversar com o outro, de chegar no outro, para ter um diálogo normal, natural, sabe? E eu aprendi, conversando com a Adri, que a gente não controla o que o outro pensa da gente. A gente controla o que nós pensamos sobre nós mesmos. E a gente vai buscar ser sempre o melhor, primeiramente, de acordo com a minha fé, né? Primeiramente para Deus, porque para Ele eu vivo. E em segundo lugar, para que eu entenda que eu estou sendo a melhor pessoa possível. O julgamento do outro nunca está sob meu controle. Quando eu consegui entender isso, foi libertador. E sobre os pensamentos, eu vou gravar um outro vídeo contando para vocês como eu consigo gerenciar um pouco melhor os meus pensamentos hiperacelerados, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então daqui uns 2 dias eu vou postar esse outro vídeo para contar para vocês como que a gente encontrou um caminho lindo, maravilhoso, que trouxe esse controle sobre os pensamentos. Para encerrar esse vídeo, eu queria dizer para você que o seu diagnóstico, ele não diminui quem você é. O seu diagnóstico potencializa suas virtudes, tá? Deus fez você uma pessoa maravilhosa, que possivelmente sofre com uma ansiedade patológica. Essa sua ansiedade, ela pode ser controlada com a ajuda das pessoas que Deus pôs nesse mundo para te ajudar e deu conhecimento a essas pessoas para te ajudar nesse mundo, tá? E quando você entende o que você é e para de lutar contra aquilo que você é e resolve, não, eu sou ansiosa, essa ansiedade, ela me prejudica e agora a gente vai aprender como lidar com ela, como conviver com ela e como não apenas conviver, mas viver bem tendo essa ansiedade. Você consegue. Eu queria te dizer isso, que você consegue, que você é incrível e que você vai vencer essa ansiedade. Eu tenho alegria de dizer para vocês hoje que hoje eu venci essa ansiedade. E eu tenho certeza que você também consegue. É isso, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.